O Fernando possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências da Saúde, na área de concentração de saúde ambiental pelo Instituto Nacional de Saúde Pública do México, doutorado em Ciência Animal pela Federal de Minas Gerais. Ele foi consultor do Ministério do Ambiente, Ministério da Saúde e da Anvisa. Coordenou também a área de epidemiologia ambiental da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e atuou como coordenador-geral de vigilância e saúde ambiental do Ministério da Saúde. Atualmente é professora adjunto da UNB no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências de Saúde. O restante ele cortou tudo aqui, então, sinal que eu não preciso ler. Fernando, então, obrigado por ter aceito. Fernando também ele saiu de madrugada junto com o Rangel de Brasília, porque ele tem um filhinho novo e precisava ficar em casa para cuidar. Todos que têm filhos sabem a mão de obra que dá um filho pequeno em casa. Fernando, obrigado. Obrigado, Wagner. Queria dar uma boa tarde a todas e todas. Para nós, falando aqui como representante do campo da saúde pública, para nós é uma grande oportunidade estar dialogando com o setor que faz pesquisa no Brasil sobre a questão agrícola, principalmente porque nós atuamos nessa interface agricultura e saúde. Aqui, além desses chapéus aí, além dessa trajetória, eu tenho vários chapéus, né, não só esse. Eu estou coordenando atualmente um observatório que trata justamente da Política Nacional de Saúde para toda a população do campo e da floresta no Brasil. E estou também coordenando o Grupo de Trabalho de Saúde Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a maior associação científica de saúde coletiva da América Latina. Sou conselheiro do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, conselheiro também do Conselho Nacional de Saúde, além de participante do Fórum Nacional de Combate aos Efeitos Agrotóxicos, que é coordenado pelo Ministério Público. Então, vamos tentar, em 30 minutos, dialogar um pouco com essa questão de onde estamos em relação à questão dos agrotóxicos. Eu até aumento a pergunta, né? Para onde vai a agricultura brasileira? Eu realmente estou saindo aqui surpreendido, porque eu estava até usando aqui a revista Globo Rural, e esse mês fez a mesma pergunta, que será o Brasil em 2014, e me surpreendi ao escutar diversos depoimentos aqui de setores que produzem, né, os agrotóxicos, dizendo justamente que esse modelo dá amostras de exaustão da forma que está. Vi vários depoimentos aqui, deixa claro que cada dia menos moléculas novas são produzidas, e isso tudo tem um sentido, né? Tem um sentido na perspectiva do que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, para o futuro do planeta, e parece que uma palavra-chave que eu tenho escutado é a palavra sustentabilidade. Esse gigante aí, talvez brasileiro, uns 30%, 40% das exportações, tão declamado aqui, pode ter pé de barro. Então, a minha função é mostrar aí os pés de barro desse gigante. Bom, eu vou falar um pouco da experiência como um documento que eu participei da coordenação desse trabalho. Foi um dossiê científico, onde não produzimos informações novas, só sistematizamos o que já existia de acúmulo científico no país e no mundo sobre os impactos agrotóxicos na saúde, que é o dossiê da Abrasco, um alerta sobre impactos agrotóxicos na saúde, que está disponível no site da nossa entidade. Quem fez o dossiê? A Abrasco tem mais de 17 grupos, mais de 4 comissões. Nós fizemos um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, porque a questão dos agrotóxicos exige isso. Então, nós envolvemos profissionais da área de saúde e ambiente, saúde do trabalhador, nutrição, promoção da saúde, vigilância sanitária. Envolvemos pesquisadores de mais de 10 universidades federais no campo da saúde coletiva, além de Fiocruz,
e até entrava, também servidores da Embrapa nos ajudaram. Bom, o que nos motivou a realizar esse trabalho? Bom, agora há pouco o professor Wagner colocou a questão do agricultor aí, os seus EPIs tradicionais que se usam no Brasil, né, a chinela havaiana. Mas o que o censo do agropecuário do IBGE nos mostra, quem realmente usa mais agrotóxicos no Brasil são os grandes produtores, né, as propriedades que têm maior de 100 hectares. O próprio modelo da monocultura exige isso, né? Eu nem gosto de chamar de praga a lagartinha, porque na verdade a praga é o crescimento exagerado de uma espécie que está ocorrendo um desequilíbrio ecológico. Então o que acontece nessas grandes propriedades é isso, é um desequilíbrio ecológico, é uma espécie só imperando, é claro que vai acontecer praga. Não viram muitas pragas porque é um ambiente totalmente artificial. E para isso, dá-lhe agrotóxico. Bom, em termos de segurança alimentar, que me foi pedido para falar um pouco sobre isso, apesar de que temos poucos estudos ainda no Brasil, né, em comparação com os estudos de eficiência agronômica e etc., que são a grande maioria, eu posso citar alguns exemplos de colegas nossos da saúde pública que começaram a usar, pesquisar isso em alimentos. Talvez eu possa dar o exemplo do alimento mais nobre para o ser humano, que é o leite materno. Acho que muitos aqui devem conhecer esse estudo, o professor Pignatti, da Federal do Mato Grosso, que identificou agrotóxico e leite materno. Então, eu posso também trazer outros estudos de epidemiologistas no Brasil, onde já se comprova que a incidência de câncer na população rural tem sido maior que na população urbana no Brasil. Aí eu lhes pergunto, por quê? O que está acontecendo no campo brasileiro? E não só no leite materno, em amostras de água de chuva, na urina de professores de escolas rurais, muito maior que nas professores de escolas urbanas, malformação congênita de animais, anfíbios. A professora Karen da Fiocruz, que vai me suceder, que é toxicologista, vai poder entrar mais em detalhes sobre isso. Outros estudos, como a colega Raquel Rigoto, da Federal do Ceará, tendo também representantes aí do Nordeste, e pesquisa também financiada pelo CNPq, um estudo epidemiológico, o artigo também está saindo esse mês, comparando a taxa de mortalidade por câncer em municípios onde a preponderância na economia é o agronegócio, em azul, versus onde municípios controle, onde a preponderância não é o agronegócio, é a grande produção, né, em larga escala, em grandes fazendas. A mortalidade por câncer foi 38% maior, né, significativo em termos estatísticos. O que está acontecendo no campo? O que está acontecendo nessas áreas de agronegócio? O câncer está sendo muito maior na população. Bom, todas essas preocupações, esses estudos, nos deram motivação para elaborar esse documento. Já foi mostrado um gráfico parecido, onde nós temos aqui, eu vou repetir, né, a curva exponencial de 2008 para cá, o aumento do uso do consumo de agrotóxicos, coincide também com a implantação dos transgênicos, que nos falaram que o transgênico era para diminuir o consumo de agrotóxicos. Parece que essa promessa não se confirmou. Tanto que glifosato é 40% das vendas de agrotóxicos no Brasil. Mas eu estou aqui não para discutir isso, estou a discutir para a conta na saúde pública dessa curva exponencial, que deixa muito feliz aqui as grandes multinacionais de agrotóxicos, né? Tem conta na saúde pública brasileira. O aumento aqui da incidência, a curva vermelha, das intoxicações por agrotóxicos. Isso aí é subnotificação ainda. Está muito subnotificado. Porque nossos médicos ainda não estão preparados para identificar intoxicações de agricultores. E quando estão preparados, se a minoria tem medo. O médico lá do interior também, muitas vezes, é o médico da empresa. E tem medo de notificar uma intoxicação e ser demitido. Então, vejo que tudo conspira para que não ocorra notificações de intoxicações por agrotóxicos no Brasil. E mesmo assim, encontramos no SUS dados que seguem a mesma curva exponencial do uso. E também tem conta. Tem conta, sim,
Eu acho que os estudos de economia da saúde vão ser muito úteis nas discussões com o Ministério da Agricultura para retirar ou não uma molécula do mercado. Segundo o estudo do Wagner Soares, economista do IBGE, o tese de doutorado dele, foi publicado na revista Ciência Hoje, a cada $1 gasto na compra de agrotóxico, isso pode custar aos cofres públicos $1,28 em futuros gastos com saúde com camponeses intoxicados. E eu estou falando de intoxicação aguda, aquela que é o trabalhador, que a pessoa tem imediatamente corre para o hospital. Eu não estou falando de intoxicação crônica, que é o câncer e outras alterações que vão surgir daqui a 20, 30 anos. Então, quem paga essa conta? Quem está pagando essa conta? E digo mais, muitos estados brasileiros estão aprovando isenções de impostos para agrotóxicos. Então, o que está acontecendo? Hoje o brasileiro paga para ser contaminado. Todos nós aqui estamos pagando, porque quando tem isenção de imposto, você está subsidiando as empresas que me antecederam aqui. E, além do mais, o SUS paga essa conta. E em algum lugar vai chegar essa contaminação. Então, o Estado brasileiro, ele tem sido muito forte do lado esquerdo, vocês podem ver, não falta crédito para comprar agrotóxico desde o período da ditadura militar, quando se criou um grande plano de incentivo ao uso, mas o Estado brasileiro tem sido mínimo. Por exemplo, até hoje a Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica não foi lançada ainda o plano, não foi lançada a política. Se fala em 8 bilhões. Queremos ver esse dinheiro para realmente ocorrer uma transição de modelo praticamente suicida em termos ambientais, em termos sociais, um modelo que dê esperança para um país que tem a biodiversidade que tem o Brasil, a potencialidade que nós temos em termos de território e população. Então, ele é mínimo, né? Só para citar um exemplo ali, ó, a equipe da Anvisa, que faz o registro, o órgão similar nos Estados Unidos, FDA, tem 700 técnicos, a Anvisa tem 23. Sendo que nós somos o maior consumidor o maior mercado de agrotóxicos do mundo. Veja como é díspara a estrutura de Estado para fazer a regulação. Então, essa caricatura aqui, ela ainda é uma caricatura que representa muito o que acontece hoje no Brasil. Se o agricultor quer produzir agroecologicamente, ele praticamente ainda não tem crédito e é desencorajado pelo próprio sistema financeiro. Então, a nossa reação em termos do papel da ciência, eu acho que a ciência não pode ficar calada, acho que tem papel social a ciência. A gente não pode ficar refém dos interesses do lucro imediato. É colocar para a população o que está acontecendo. Então, o nosso dossiê ele foi dividido em 3 partes, um com foco na segurança alimentar, o outro na questão do desenvolvimento e outra na troca de saberes, que é outra questão muito importante. O reconhecimento do saber popular também dos agricultores, das populações que estão vivendo 24 horas com esse modelo, o que elas têm para ensinar também e para dizer sobre o que acontece nos seus territórios. Em termos da segurança alimentar, o que eu queria destacar, que é um dado já muito divulgado, infelizmente, a última informação é de 2010. Eu não sei porque a Anvisa ainda não divulgou nos últimos 2 anos, os dados já estão disponíveis, pelo menos internamente. São os dados do PARA, do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos. Essa série histórica aqui do PARA, ela é uma tendência nos últimos anos. Praticamente 28% do que o brasileiro come é insatisfatório em termos de segurança alimentar relacionado a resíduos de agrotóxicos. Ou seja, ou os agrotóxicos encontrados apresentam limites acima do aceitável com a dieta humana, ou os agrotóxicos não são autorizados. Esse é o padrão brasileiro. 1/3 do que a gente come é inadequado, é uma violação do direito a uma alimentação saudável. Ele é cotidianamente violado no Brasil na ordem de 1/3, segundo os dados da Anvisa, que são feitos em conjunto com vigilâncias sanitárias de todo o país. E o último dado, divulgado em 2011, vocês já devem saber,
Tem os vilões, né, como o pimentão, que chega a ser a quase 92%, né, insatisfatório, aí os resíduos encontrados. O morango, que sempre se apresenta sempre na frente, com 63%. O pepino, alface, 54%, a cenoura, 49%, etc. Então, isso é um pouco do último resultado do PAR, que estamos esperando aí nos últimos 2 anos que não nos disponibilizaram. Bom, outra questão. Existem 14 princípios ativos que ainda estão sob reavaliação e praticamente estão proibidos em outros países, por apresentarem efeitos de toda a ordem. Neurotoxicidade, alta toxicidade aguda, como vocês podem ver aqui. E esses produtos ainda estão, na grande maioria, disponíveis no Brasil, e quando a Anvisa quis reavaliar, as indústrias entraram na justiça para manter os produtos no mercado. O próprio produto aí alvo do programa da Ana Maria Braga, ele não tem registro no Brasil e ele é considerado comprovadamente neurotóxico. Qual o nome mesmo Qual o nome mesmo do agrotóxico para essa lagarta? Benzoato de? Ivermectina. Por exemplo, esse benzoato, ainda estava conversando até com o Magel aí na viagem, ainda se tem dúvidas sobre a sua eficiência agronômica, porque quase não tem testes no Brasil. Então, estou criando uma lei para autorizar um agrotóxico neurotóxico, que é um tiro no escuro, porque ainda nem temos estudos suficientes no Brasil. Né? Que beleza! Vão estar disponibilizando um veneno neurotóxico para toda a nossa população, e nem segurança efetiva agronômica nós temos. Né? É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E isso eu não chamo de segurança fitossanitária. O nosso dossiê reforça a importância de priorizar uma política nacional de agroecologia. Eu acho que a gente tem que lutar, caminhar para isso. Eu acho que esse modelo da Revolução Verde está esgotado. Não foi só eu que disse isso aqui. Né? Eu só questiono a tese malthusiana dos contadores da população brasileira. É só estudar um pouquinho de demografia, ler um pouquinho sobre os dados do IBGE, que vocês vão ver que a população brasileira hoje está no melhor padrão, mas ela está caminhando rapidamente para o envelhecimento, onde você tem quase uma taxa zero de crescimento entre os que nascem e os que morrem. E eu não preciso mais dizer da Europa, que há muito tempo se estimula até que as pessoas tenham filhos. Né? E na China, onde tem a maior população do mundo, você sabe que o controle de natalidade é muito rigoroso. Então, quem está crescendo ainda no mundo ainda é a África, os países do Oriente, né? É onde temos população crescendo, e a gente sabe que esses mercados, onde a gente está exportando, não estão exportando para a África. Né? Nós estamos exportando essas commodities para os Estados Unidos, para a China, para outros países. A demanda não vem de lá. Bom, eu vou resgatar aqui, eu acho que foi muito bem lembrado na primeira fala, sobre o livro da Primavera Silenciosa. Bom, a Primavera Silenciosa foi Primavera Silenciosa, sim, porque os americanos iam lá, aquele costume dos americanos de deixar comida para o passarinho naquelas casas sem muros, cheios de jardim. Os passarinhos realmente tinham desaparecido. A Raquel Castro, ela foi chamada de louca quando ela começou a mostrar essas primeiras evidências. A pesca esportiva nos Estados Unidos, em vários lugares, acabou na época, porque eles estavam combatendo um besorrinho que dava nos olmos com pulverização aérea de agrotóxicos. O que aconteceu? Essa pulverização aérea contaminou rios e destruiu locais de desova de salmão e outros peixes, e simplesmente acabou com a pesca esportiva. Só para dar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Foi chamada de louca. Depois recebeu o prêmio do presidente dos Estados Unidos e os seus trabalhos foi considerado base para a criação da Agência Ambiental Americana, a EPA. Então vejam que às vezes começam assim, né? Chamar a gente de utópicos, alarmistas, mas depois a história absolve. Foi o caso que aconteceu com a Raquel. E eu acho que o dossiê que nós temos construído, que não é só um dossiê de um só, né? Nós somos
um grupo de mais de 30 e 40 pesquisadores, e agora não é mais os Estados Unidos, que é o maior consumidor, é o Brasil, vai nessa mesma direção. Né? Para vocês terem uma ideia, até o Globo Rural nos procurou, estudaram um dossiê, fizeram um ótimo programa, focando no estado do Ceará, na Chapada da Podi, e foi um dos estudos que eu acabei de relacionar. Além de mais de 100 sítios divulgando documento, citação no Google, hoje o nosso dossiê é estudado em pós-graduações no Brasil inteiro, já foi lido pela FAO, inclusive a FAO já nos respondeu, estamos parabenizando, vai sair em forma de livro, e ele tem inspirado estudantes de todos os campos do Brasil a fazer esse debate, a estudar essa questão. Também destaco o impacto científico, né, do dossiê. Aqui 2 revistas de divulgação científica no Brasil que citam esse trabalho, a Ciência Hoje, que já foi citada hoje aqui, a Galileu, que é do mês de setembro, e a Revista Brasileira de Saúde e Matéria Infantil, que é uma revista científica, uma das melhores do país, que já se considera esse estudo nosso um estudo histórico. A reportagem na Galileu exigiu uma resposta de 3 grandes instituições de pesquisa do Brasil, a Brasco, a Fiocruz e o Instituto Nacional do Câncer. Porque há vários depoimentos, pessoas que estão aqui junto conosco, que praticamente desqualificam o trabalho dessas instituições. Então, nós nos colocamos aqui à disposição para um debate científico. Eu acho que eu confio mais no INCA do que na Ana Maria Braga. Confio mais na Fiocruz e na Ana Maria Braga e na Brasco também. E é isso que a gente diz nessa carta, foi disponibilizada para toda a sociedade brasileira no site dessas 3 grandes instituições. Bom, o que a gente está pensando para o futuro? Esse problema do Brasil não é só daqui. Esse modelo é mundial e, pelo menos no que se refere à América Latina, nós estamos agora organizando uma iniciativa junto com a ALAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social, junto com a Campanha contra os Agrotóxicos pela Vida, e junto com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, nós estamos organizando uma iniciativa que visa a construção de um dossiê latino-americano sobre os impactos agrotóxicos na saúde. Esse evento vai acontecer em Fortaleza, agora dos dias 22 a 25, conta com o apoio de todas essas instituições que estão elencadas aqui. A abertura vai ser com o professor Boaventura dos Santos, do Coimbra, de Portugal, que fez o prefácio nosso terceiro dossiê. E a nossa ideia é, a partir da experiência brasileira, de diálogo de saberes, uma interface do saber científico, com o conhecimento de trabalhadores de saúde, com o conhecimento de profissionais de saúde que lidam com isso no seu cotidiano, a gente consiga construir um conhecimento realmente emancipatório, crítico, que ajude a mudar o que está aí. É a nossa próxima iniciativa. Espero que consigamos construir um documento, um vídeo, um livro sobre isso, que não é uma questão que diz respeito somente ao Brasil. Bom, eu queria convidá-los também, como em 30 minutos não dá para falar tudo, esse observatório que eu estou coordenando, agora tem um site, um portal, que é o saúdecampofloresta.nb.br. Então, nesse site, nós estamos avaliando as políticas públicas no campo da saúde, do ambiente, as interfaces que isso tem com as populações do campo. Isso são os trabalhadores rurais, os ribeirinhos, quilombolas, sem terra, pescadores. Nós vamos estar construindo informes periódicos sobre a saúde dessas populações. Nós temos equipe com epidemiologistas, geoprocessadores, toxicologistas, cientistas sociais, estão analisando toda essa informação, tanto em bases secundárias, como pesquisas de campo que nós estamos realizando no Brasil, para conseguirmos acompanhar de forma qualificada as transformações que estão acontecendo no campo brasileiro e, sobretudo,
é onde, inclusive, há a maior lacuna em termos de produção científica, como está a saúde dessa população. A população do campo, historicamente, é uma população invisibilizada, geralmente com pouca vocalização, e sempre o sistema de saúde trabalhou para cuidar da saúde dela, para defender interesses econômicos, né? Então, quando se precisava explorar a borracha na Amazônia, se entrou com as campanhas de saúde pública, né? Quando se precisava explorar o café aqui, a Sucan teve um papel muito importante. Então, o Fundo Rural teve um papel importante na ditadura militar para calar as vozes dessa população. E nós queremos agora contribuir nesse processo de conhecimento sobre o que está acontecendo com esses diversos povos. Então, a nossa principal preocupação, para ir já concluindo, é que a saúde é termômetro do desenvolvimento. Então, se a saúde do povo não anda bem, o desenvolvimento também não pode andar bem. Nós, da saúde, ficamos tristes com o recorde do Brasil, há vários anos, ser o maior consumidor, o maior mercado de agrotóxicos do planeta. Porque isso significa que quem está pagando a conta é justamente a saúde e o meio ambiente brasileiro. E o que nós tentamos fazer com esses estudos é qualificar isso em termos científicos, que é um grande esforço. Isso é quase um trabalho voluntário, né? E nós estamos lidando com um mercado de 8 bilhões, é como Sansão e Golias, Davi e Golias, perdão. Então, eu acho que a nossa contribuição aqui ao debate é que, finalmente, é dizer que esse modelo atual hegemônico da agricultura brasileira, muitas vezes tratado com ufanismo, ele mostra que está esgotado em termos de projeto de futuro, e está na hora de pensar uma outra agricultura que realmente garanta sustentabilidade e justiça social. Obrigado. Thank you.